Estamos iniciando aqui mais um encontro do Devocional com Elas, para juntas crescermos e amadurecermos em Cristo. Estou muito feliz em ter você aqui comigo. Hoje é a nossa última aula dentro dessa fase 2, Curadas, e a gente vai falar sobre propósito. Quero rever com você aqui o que a gente já viu até agora, dentro desse tema de cura, cura interior. Então eu vou deixar aqui na tela para a gente ir acompanhando o que a gente já viu. Bom, nós vimos sobre saúde emocional, como é importante termos uma saúde emocional saudável. Nós vimos sobre emoção, sentimento, comportamento, vimos aí o que cada um significa. Também vimos o que atrapalha a gente ter uma saúde emocional saudável, por que é importante termos uma saúde emocional saudável, os benefícios, como que cuida dessa saúde emocional e como que a gente vai gerenciar as nossas emoções. A gente viu também na questão preparar o nosso espírito também para trazer essa cura emocional, que na prática termos a fé, que é crer em Cristo, crer em Jesus, confiar, depositar a nossa fé em Deus, que é a base do nosso relacionamento com Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente viu também sobre oração, que o que é oração? É você conversar com Deus. Tão simples, mas a gente tem às vezes dificuldade de estar nutrindo esse relacionamento, essa conversa. Mas simplificando, é a conversar com Deus diariamente, é estar conectado a Ele. E também a gente viu um pouco sobre jejum, que o jejum é uma prática espiritual que fortalece o nosso espírito, para estar conectado mesmo com o Espírito Santo de Deus. A gente entrou também na questão do tratamento, que aí a gente viu sobre identidade, perdão e também liberdade, libertação. A gente viu como é importante a gente entender a nossa identidade como filha. A gente também viu sobre perdão, que é a chave principal, que abre a porta para a gente estar livres, para a gente viver realmente uma liberdade que Cristo conquistou por nós. Nós vimos dentro da libertação que precisamos reconhecer aquilo que nós estamos fazendo de errado, se temos aí algum vínculo com o pecado, ainda que precisamos ser libertos, porque o pecado, ele é a porta, ele é a brecha que Satanás tem acesso para atrapalhar a nossa vida. Então nós precisamos identificar, nós precisamos reconhecer esse pecado, pedir perdão, também liberar perdão para aqueles que nos feriu. Precisamos nos submeter a Cristo, realmente pedir para que Jesus nos liberte. Temos que renunciar ao pecado, estar debaixo mesmo da autoridade de Cristo e lutar contra a tentação, porque nós entendemos que mesmo nós entregamos a vida a Cristo, nós temos aí um processo na alma de libertação, que a gente precisa renovar a nossa mente, então precisamos estar conectados mesmo a Cristo, porque Ele é que nos vai ajudar a resistir a essas tentações. Também, um ponto importante é que essa questão da libertação, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de ter alguém mesmo com autoridade, até mesmo para nos ajudar a caminhar conosco, se for algo que precisamos de ajuda, então precisamos ter alguém de confiança para nos ajudar nesse caminho. E também entramos aí na cura interior, que nós vimos sobre cura, e agora a gente vai ver sobre propósito. Na aula anterior a gente viu sobre a cura, que realmente Jesus, ele veio para nos curar tanto espiritualmente como emocionalmente e fisicamente. E hoje nós vamos aqui ver sobre propósito. Então, quero começar aqui explicando o que é propósito. Propósito é uma intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio. Então, esse é o significado da palavra propósito. E qual que é o nosso propósito de vida? Você sabe qual é o teu propósito de vida? Bom, o nosso propósito de vida é estar no centro da vontade de Deus. Esse tem que ser o nosso maior propósito de vida. É estar na vontade, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, obedecendo seus mandamentos, buscando esse relacionamento íntimo mesmo com o Pai, e descansar e confiar que Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Então, através da nossa cura, nós vamos alcançar muitas vidas para Cristo. Nós vamos aí levar o nome do Senhor Jesus e o nome dele vai ser glorificado através da nossa transformação. Então, por isso que o nosso maior propósito de vida é estar debaixo dessa direção, é estar debaixo dessa vontade de Deus para nós. E eu quero ler com você lá em Efésios 1, versículo 4 e 5. Vamos lá em Efésios.
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo. Então, aqui nós vimos que o bom propósito, da vontade aqui dele era nos tornar filhos. Agora a gente vai lá em Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então aqui, ele está falando, eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Então, o propósito de Deus é esse relacionamento, é estar debaixo da vontade e a gente obedecer aquilo que Ele vai nos orientar para fazer para a tua glória. Então, dentro de nós existe dons, talentos e o chamado. E aí a gente vai ver aqui o que cada um, significa. O dom, eu nasço com ele. O talento é a minha habilidade natural. E o meu chamado é algo específico que Deus está me chamando para fazer. Planejou para que eu possa realizar. Então, a minha habilidade natural produz um resultado. E quando eu consigo ajudar pessoas através do que eu faço, eu começo a entender o meu chamado, pois o chamado está relacionado a ajudar pessoas. Então, eu preciso entender que o meu chamado sempre está relacionado a ajudar outras pessoas. Por exemplo, a pessoa tem o dom do canto. Então, ela tem facilidade em cantar afinado, sem muito estudo, ela entende o que é tom, como que entra na música, de ouvido assim, ela já consegue perceber, ela já consegue reproduzir aquilo da forma que tem que ser. Então, ela tem o dom, ela tem o dom da musicalidade e tal. E ela pode usar isso tanto para ajudar pessoas a abençoar, como para destruir também. Porque a pessoa que ela canta, ela pode aí cantar louvores para Deus, ela pode cantar músicas, interpretar músicas que vai ajudar as pessoas a se conectarem com Deus, a adorar a Deus. Ela pode usar a voz dela, dentro da musicalidade para ajudar as pessoas a se conectarem com Deus, a adorar a Deus, até mesmo motivacional, a pessoa tá ali triste, escuta, então ela pode usar esse dom, esse talento que Deus deu para ela para abençoar vidas. Como também ela pode usar esse dom, esse talento do canto também para fazer músicas que vai levar as pessoas para depressão, para levar as pessoas a estarem ainda mais no buraco, vamos dizer assim, porque quando você coloca a tua voz, o dom, o talento que Deus te deu, dentro de uma letra, dentro de uma melodia que vai fazer a pessoa a ficar mais triste ou a pessoa despertar dentro dela sensações, desejos que levam ela para o pecado, ela está usando o dom dela de uma forma totalmente errada. Então é por isso que é importante a gente entender qual que é o nosso dom, qual que é a nossa habilidade, o que eu faço com facilidade. Então você entendendo isso, e aí o que eu vou fazer com isso agora? Eu posso tanto fazer para a glória de Deus, como também somente para ou eu ganhar dinheiro, ou eu mesmo me beneficiar, sabe? Então assim, a gente precisa entender isso, então eu preciso olhar para dentro de mim, e muitas vezes a gente ainda não descobriu qual que é o nosso dom, o nosso talento. Por tantas coisas que aconteceram na nossa vida, essa questão emocional foi tão assim prejudicada, que as outras áreas também foram abafadas, foram ceifadas. Então é importante, por isso que é importante a cura emocional, porque quando nós voltamos ao nosso original, entendemos a nossa identidade, começamos a ter o relacionamento novamente com Deus, Ele vai nos levar para o caminho que realmente Ele planejou para nós. E aí a gente começa a entender, nossa, eu tenho facilidade com isso, nossa, esse aqui é o meu dom, nossa, eu gosto de fazer isso aqui. E aí é onde que entra o nosso chamado, que a gente precisa entender. Aquilo que eu faço vai abençoar outras vidas. E aí a gente começa a andar dentro desse propósito, dentro desse chamado. Quando nós estamos dentro do nosso chamado, exercendo isso, vai vir uma alegria, uma satisfação, uma completude. E dinheiro no mundo vai tirar isso de nós. Então, se nós estamos fazendo algo somente para ganhar dinheiro, alguma coisa, em algum momento a gente vai cansar, a gente vai ficar sobrecarregado, a gente não vai estar completo, não vai estar feliz. Mesmo que a gente esteja ganhando muito dinheiro com aquilo,
alguma coisa não vai estar encaixado dentro de nós. Não vai trazer felicidade. Mas quando nós estamos fazendo aquilo que nós gostamos, aquilo está trazendo uma satisfação, uma completude, mesmo que a gente não esteja ganhando muito, mas aquilo, você entendeu? Nossa, é isso que eu nasci para fazer. Então você está dentro do teu chamado, dentro do teu propósito. Que o propósito é estar no centro da vontade de Deus. Mas o nosso chamado está no centro da vontade de Deus também. Então por isso que é bom a gente estar na direção, debaixo dessa cobertura, para a gente nos encontrar e encontrar o nosso chamado também, né? Então como saber se eu estou vivendo o meu chamado? Quando eu trabalho com alegria, apesar das dificuldades, persevero, consigo desfrutar e acredito que o resultado desse esforço que eu estou fazendo vai abençoar vidas e despertar algo dentro delas. Então quando você tem, né, essas características aqui muito visíveis, é porque você está dentro do seu chamado. Aqui eu coloquei, ó, pode levar algum tempo até que entendemos qual é o nosso chamado, pois o pecado nos afasta da presença de Deus e perdemos a comunhão com Ele. Mas quando voltamos a nos relacionar, ocupamos nosso lugar de filhos, através de Jesus, e vivemos tudo que Ele planejou para nós, que é o que eu falei, né, antes dessa pergunta aqui. Então quando nós, né, estamos aí conectados com o Pai, né, e temos de volta essa identidade de filhos, nós vamos começar a conquistar tudo aquilo que a gente perdeu por conta do pecado. E aí a gente vai começar a entender qual é o caminho, né? Qual é o nosso chamado. O que a gente vai poder, né, fazer para abençoar outras vidas. E aqui mais um ponto que eu coloquei. O nosso chamado é a parte individual de um todo que se chama propósito. E este tem a finalidade de apontar para Jesus, pois nele está a salvação eterna e representar o reino de Deus através da conduta de vida, né, da nossa conduta de vida. Então, o nosso chamado é uma parte individual de um todo, porque o nosso chamado também vai apontar para Jesus, né, vai atrair as pessoas para esse lugar, né, vai ajudar as pessoas a despertar algo dentro delas, e esse algo é o relacionamento de volta com Deus como Pai através de Jesus. Então, nós precisamos olhar para dentro, para a nossa vida hoje e para dentro de nós. Será que no lugar que eu estou vivendo meu chamado? Será que eu estou realmente feliz, completa com aquilo que eu estou fazendo? Então, é importante a gente entender. Então, se você está numa caminhada, né, com Jesus e ainda, né, está insatisfeita com algumas coisas, né, comece a olhar para dentro de si, comece a perguntar para Jesus: Senhor, eu quero descobrir qual é o meu dom, qual é o talento que eu tenho, porque eu não consigo identificar. E eu quero entender aonde o Senhor quer me colocar. Eu quero viver esse chamado do Senhor para mim, né? E aí você vai entrar num processo mesmo de descobrir qual é o seu dom, o que você tem, né, facilidade de fazer. E aquilo que você for descobrindo, você vai perceber: isso aqui ajuda pessoas, isso aqui vai despertar, né? Isso aqui vai realmente trazer uma bênção para a vida das pessoas. E aí, porque é muito importante a gente entender qual é o nosso dom, mas como eu falei lá no início, a gente pode usar tanto para abençoar como também para amaldiçoar. Porque tantas pessoas talentosas, com dons lindos, né, nas artes, na comunicação, na escrita, mas usa isso de uma forma errada. Usa isso para destruir vidas. E ela não está no centro da vontade de Deus, não está cumprindo o chamado. Mas quando nós entendemos as nossas habilidades e que isso é um instrumento poderoso na mão do Espírito Santo para alcançar vidas, para poder falar de Jesus, para poder apontar para Jesus, né, nós ficamos com essa completude, nós ficamos satisfeitos. E é isso que eu quero trazer hoje para você, para despertar. Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Né? E o que eu posso fazer com isso? Então, qual é o caminho aí para eu desenvolver o que está dentro de mim, aquilo que Deus confiou a mim? Então eu quero convidar você agora para a gente fazer essa oração, né, para que Deus possa realmente falar com cada um de nós e que nós possamos tomar posse desse lugar que é nosso, específico para cada um de nós. Pai, obrigada, Senhor, por essas aulas, por essa fase 2 que o Senhor entregou a nós. Obrigada, Senhor, por cada ensino até aqui. Obrigada, Pai, porque eu creio que esses ensinos estão despertando, Pai, nós para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. E eu peço, Senhor, em específico, sobre a gente descobrir qual é o nosso dom, qual é o nosso talento e onde nós precisamos e podemos exercer isso para ajudar outras pessoas. Nós queremos estar no centro da Tua vontade, desenvolvendo aquilo que o Senhor desenhou para nós e vivendo, Senhor, a plenitude da vida do Senhor em nós.
Então eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, nos ajudando a nos encontrar, a encontrar aquilo que o Senhor desenhou para cada um de nós, o plano que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós individualmente possamos desenvolver, né, os nossos dons e talentos para que o todo, para que o teu nome seja honrado, glorificado e reconhecido nesse mundo, para alcançarmos aqueles que estão perdidos, aqueles que estão ainda, Senhor, cegos espiritualmente, para que através da nossa vida, da nossa transformação, da nossa cura interior, outras pessoas possam te conhecer e ter esse relacionamento de volta contigo. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo, a família, Senhor, e tudo aquilo que envolve essa pessoa. Que o Senhor venha proteger, livrar de todo mal e abençoar e prosperar em tudo aquilo que ela fazer. Essa é a minha oração, Pai, te louvando e te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Em nome de Jesus, amém. Foi uma alegria ter você aqui comigo nessa fase 2 e eu espero ter aí contribuído, né, com a despertar algo em você para que essa cura possa começar a acontecer dentro de você, e que você possa lembrar. O Espírito Santo está com você e ele quer te ajudar. Então corra para os braços do Pai, que ele está aí com os braços abertos para te ajudar a se encontrar, a ser curada, a ser restaurada, a ser transformada, para poder desfrutar do melhor que ele tem para você. Que Deus abençoe e eu espero você aqui na próxima fase.